Então, agora sim, iniciando a gravação, eu vou compartilhar a minha tela para resolver os exercícios 40 ao 42. Agora vejam aí se apareceu para vocês o 40. Sim. Sim? Ah, então beleza, agora deu certo. Bom, então, ó, o que eu estava dizendo era sobre essa figura aqui, ó. Ela é uma figura composta, na verdade, é um trapézio retângulo, né? Um trapézio reto retângulo, mas ele é composto por um retângulo e um triângulo. Então, eu posso vir aqui e separar em duas figuras, tá? Retângulo e triângulo equilátero. Triângulo retângulo, perdão. Retângulo e triângulo retângulo. Essa medida aqui, x, é a mesma medida daqui, ó, que também é x, tá? E aqui é 15, aqui embaixo também é 15. Como a base maior aqui do trapézio tá dizendo que mede 39, 15 para 39 dá 24. Então, significa que eu tenho um triângulo retângulo que tem hipotenusa 26 e catetos 24 e x. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui e vou descobrir qual é o valor do x, já que é isso que o exercício está pedindo. Então, vai ficar assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 26 ao quadrado dá 676. 24 ao quadrado dá 576. Aí eu vou pegar esse 576 que está somando e vou passar subtraindo. Vai dar 100. Pega esse quadrado que está aqui, passa para cá como raiz quadrada. Raiz de 100 é igual a 10. Então, está determinado o x aqui do primeiro, tá? Da letra A. Na letra B, ele quer saber o x, que é a altura de um triângulo isósceles. É importante notar que esse triângulo é isósceles, né? Dois lados dele aqui medem 12 e a base mede 8. Porque quando eu tenho um triângulo isósceles, esse segmento que está sendo pedido aqui, que é a altura, a medida de x, eu sei que é a altura porque ela está incidindo na base com 90 graus, tá? No caso do triângulo isósceles, a altura também é a bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo ao meio, e também é a mediana, então ela divide essa base aqui ao meio, significa que aqui tem 4 e aqui tem 4. Então, eu preciso saber que ele é um isósceles e que o isósceles tem essa propriedade, tá? A altura relativa à base também é a bissetriz, também é a mediana. Com isso, eu foco só em um triângulo, retângulo, e aplico o teorema de Pitágoras. O 12 é a hipotenusa, os catetos são x e 4. Então, vai ficar o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado dá 144. 4 ao quadrado dá 16. Pega esse 16 e passa subtraindo. Bom, aí depois disso, resolve essa conta aqui. 144 menos 16 vai dar 128. Pega esse quadrado, passa como raiz quadrada. Raiz de 128. Como 128 não tem raiz exata, a gente precisa fatorar. Então, isso aqui é um exercício que a gente vai ver bastante nesse tipo de exercício, né? Cai numa raiz, a raiz não é exata, mas aí eu vou procurar lá as respostas, estou fazendo uma prova, né? Objetivo, eu vou procurar as respostas, não acho a raiz de 128, precisa fatorar. Então, 128 é par, eu vou dividir por 2, vai dar 64, tá? Que por 2 vai dar 32, que por 2 vai dar 16, que por 2 vai dar 8, que por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Todo mundo que apareceu duas vezes sai de dentro da raiz. Então, eu vou substituir esse 128 por 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, que esse 2 aqui tá sozinho. Aí, o único número que vai ficar lá dentro é esse 2 aqui. Então, todos esses vão sair. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2 é igual a x. Resolve a multiplicação aqui fora, dá 8. 8 raiz de 2 é o valor do x. É isso. Vou printar, porque se alguém não quiser, de repente não quiser assistir, né, o vídeo, quiser só olhar no chat, tá no chat, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper a qualquer momento. Agora eu vou pegar a continuação aí, ó, o C e o D.
que é a mesma coisa, descobrir o valor do x. Bom, nesse primeiro aqui, nós temos um trapézio isósceles, né? Então, a figura é um trapézio, ele é isósceles porque as laterais aqui estão com esses dois tracinhos, significa que aqui é 13 e aqui também é 13, tá? Quando eu tenho um trapézio isósceles, significa que se eu dividir, ó, em dois triângulos retângulos e um retângulo, esse pedaço aqui, esse comprimento aqui, ó, desse cateto, é igual a esse comprimento desse cateto, tá? Porque, ó, as hipotenusas são iguais. Esse cateto aqui, que é o 12, aqui também é 12, mesma altura, né? Então, obrigatoriamente, o outro cateto tem que ser igual. Então, essa medida é igual a essa medida aqui, tá? É isso. Aí, ele tá dizendo que eu preciso descobrir quem é o x, que seria a medida total. Eu sei que aqui é 7. Eu não sei esse tamanho, vou chamar de y, tá? Então, eu vou dizer que x é y mais 7 mais y. Ou seja, 7 mais 2y. É isso que eu quero saber. Para descobrir, basta descobrir quem é o y, tá? Vou focar, então, em um dos triângulos retângulos, cuja hipotenusa é 13, um cateto é 12 e o outro cateto é y, e vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado dá 144. Pega esse 144, passa subtraindo, então 169 menos 144 é igual y ao quadrado. 169 menos 144 dá 25. Pega esse quadrado, passa como raiz. O y é igual a raiz de 25, que é 5. Então, eu volto lá para descobrir o meu x e vou substituir o y. Como eu queria 7 mais 2y, então 7 mais 2 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10, com 7, 17. Esse é o valor do meu x. Espero que vocês tenham entendido, tá? Na letra D, nós temos uma situação um tanto parecida, né? Ele deu aqui, ó, esse comprimento, que é 3 raiz de 3, que ele colocou aqui no meio. Então, é o mesmo comprimento aqui, ó, 3 raiz de 3. Como trata-se de um trapézio isósceles, aqui é 6, aqui também é 6, tá? Aí, eu consigo determinar essa medida aqui, ó, vou chamar de y de novo, tá? Então, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras em um dos triângulos retângulos para descobrir qual é essa medida y. Por quê, gente? Essa parte aqui do meio, que é x mais 2, e o que o exercício realmente quer saber é o x, é 10 menos 2y, tá? Então, eu tenho que pegar só esse pedaço aqui, ó. 10, esse que é tudo, tirando esses dois, menos 2y. É igual a essa parte aqui de cima, que é a base menor do meu trapézio, x mais 2. O meu intuito é descobrir o x, mas para isso eu vou primeiro descobrir o y, tá? Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado é igual a 3 raiz de 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 3 raiz de 3 ao quadrado, eu aplico o quadrado no 3, que dá 9, e depois na raiz de 3. Só que como tem uma raiz, é só cancelar a raiz com o quadrado, vai dar 3. 36 é igual a 27 mais y ao quadrado. Então, 36 menos 27 é igual a y ao quadrado. 36 menos 27 dá 9. Passo o quadrado como raiz, y é igual a 3. Bom, então agora eu venho aqui no y e troco y por 3. 2 vezes 3 dá 6, 10 menos 6 dá 4. Pega esse 2 aqui, ó, que tá somando e passa subtraindo. Então, x é igual a 2. Que é isso que a gente queria saber.
Vou printar aí a tela. Se tiver qualquer dúvida, é só falar. Bom, agora eu vou para o próximo, o 41. Penúltimo exercício da lista. Bom, o que o 41 aí está dizendo, né? Para ajudar nas festas juninas de sua cidade, Paulo esticou completamente um fio de bandeirinhas com 3,5 metros de comprimento, até o topo de um poste com 4,5 metros de altura. Sabendo que Paulo tem 1,70, a que distância ele ficou do pé do poste? Bom, então o que o exercício quer saber é essa medida aqui, ó. Essa distância, tá? Eu sei que a hipotenusa aqui é 3,5, né? E eu consigo saber o tamanho desse outro cateto aqui, porque é só fazer 4,5 menos a altura do Paulo, certo? Então, 4,5 menos 1,70 vai dar 2,8. Então, essa medida aqui, 2,8 metros. Aí, agora a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3,5 ao quadrado vai dar 12,25. Feito na calculadora, tá, gente? 2,8 ao quadrado, 7,84. Aí pega esse 7,84, passa subtraindo. Não, 12,25 menos 7,84, 4,41. Passa esse quadrado como raiz quadrada. E a raiz quadrada de 4,41 é igual a 2,1. Então, a distância do Paulo até o poste, 2,1 metros. É isso. E agora nós vamos para o último exercício. O exercício 42. Diminuir um pouquinho aqui, senão não vai ficar bem inteiro. Bom, aqui no 42 ele está dizendo o seguinte: 2 grupos de turistas partem simultaneamente da entrada do hotel em que estão hospedados. O primeiro grupo segue na direção leste, rumo a um monumento distante 800 metros do ponto de partida. O segundo parte na direção norte, rumo a um museu situado a 1.000 metros do ponto de partida. Então, vamos fazer aí um esqueminha para entender. Então, nós tínhamos aqui um hotel, vou colocar aqui é o ponto H, tá? O primeiro grupo seguiu na direção leste, 800 metros. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Espera aí que o Google escutou a conversa e achou que devia dar uma opinião.
Depois, o segundo grupo parte na direção norte, se desloca 1.000 metros, então um pouco mais. Beleza. O primeiro vai para um monumento, então vou colocar aqui uma letra M. E o segundo, não, museu. Então, monumento. Porque o outro também seria M. Por isso que eu vou ter que escrever. Beleza. Qual é, em linha reta, a distância em metros entre o monumento e o museu? Então, o que o exercício quer saber é isso daqui. Como trata-se de um triângulo retângulo, é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1.000 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Vai dar um número enorme, eu vou colocar aqui já direto o resultado, tá, gente? Aí vocês façam na calculadora essa conta. 1.000 ao quadrado mais 800 ao quadrado, passa o quadrado aqui como raiz. Simplificando, vai dar 100 vezes raiz de 164, que é aproximadamente, na calculadora, 1.280 metros. É isso. Depois ele está falando o seguinte: supondo que os dois grupos caminham a uma velocidade constante de 2 km por hora, qual é a distância em metros entre os dois grupos 15 minutos após a partida? 15 minutos, ele anda 2 km por hora, então 2 km a cada 60 minutos. 15 minutos é 1/4, né, de hora, certo? Então, vamos tentar fazer essa transformação aí, ó. 2 km por hora. Em 1 hora, ele andaria 2 km. Vou ter que fazer uma continha aqui, gente. Ó, 2 km por hora, a cada 15 minutos, o grupo vai ter andado 1/4 disso, certo? Então, 500 metros. Então, ó, vamos tentar aqui colocar, ó. 2 km por hora. Então, em 15 minutos, cada grupo terá andado 500 metros. Porque 15 minutos é igual 1/4 de hora. Beleza. Então, ele quer saber a que distância eles estariam. Se esse daqui tivesse andado 500 metros, estaria aqui. Esse outro 500 metros estaria aqui. Então, eu tenho uma nova diagonal aí entre eles, tá? Então, peraí, deixa eu trocar aqui a cor para ver se não mistura. Então, o que eu quero saber agora é isso aqui, ó. Não vou chamar de distância, não, vou chamar de x, tá? Então, o que eu quero saber agora é x. Espero que tenha ficado claro de onde eu tirei esses 500, tá? Então, eu vim aqui, ó, 2 quilômetros em 1 hora tem 60 minutos. Como eu quero saber só 15 minutos, eu quero saber 1/4. Então, eu peguei os 2 quilômetros, que é 2.000 metros, dividi em 4 partes, deu 500 metros. Então, eu peguei o primeiro grupo, desloquei 500 metros. Peguei o segundo grupo, desloquei 500 metros, tá? E aí, tá pedindo para calcular essa distância deles. Então, o que eu quero saber aqui na letra B é a distância x. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Vou fazer na calculadora. 500 ao quadrado mais 500 ao quadrado dá 250.000. Como eu tenho 2, vai dar 500.000. E aí, vou fazer aqui a raiz de 500.000. Que vai dar aproximado. X é aproximadamente 707 metros. É isso.
Então, ó, recapitulando aí esse exercício, só para ficar claro quais foram as contas feitas, até porque foi feita na calculadora, então vai parecer que está muito direto, né? Então, só para recapitular. Tinham 2 grupos aqui nesse hotel, um saiu em direção ao monumento, um saiu em direção ao museu. A distância até o monumento é 800 metros, a distância até o museu, 1.000 metros. Então, no momento em que o primeiro grupo chegou no monumento e o segundo grupo chegou no museu, ele perguntou na letra A, em linha reta, a distância em metros aqui entre os 2 grupos, ou seja, a distância entre o monumento e o museu. Aí nós aplicamos o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, feito aqui na calculadora e simplificado, tá? Deu aproximadamente 1.280 metros, a distância entre o museu e o monumento. Já na letra B, o exercício fala em velocidade que essas pessoas estão caminhando, que eles estariam caminhando a aproximadamente 2 km por hora. 2 km por hora são 2.000 metros em 60 minutos. Como ele fala na distância depois de 15 minutos, então a distância depois da quarta parte da hora, né? Então a gente divide essa distância que eles andariam em 1 hora, que são 2.000 metros, em 4 partes, dá 500 metros. Então, em 15 minutos, cada grupo andou 500 metros. A pergunta é, qual a distância entre eles? Aí, de novo, aplicando o teorema de Pitágoras, fazendo aqui na calculadora, chegamos a uma distância de 707 metros aproximadamente. É isso. Dúvidas aí, gente? Não. Não? Então, vou printar aqui, ó. Isso, e vou parar a gravação, tá?